né? E é tão bom, né, irmãos? Filho é bênção do Senhor. Filho tira o sono da gente, né? A gente perde o sono, a gente preocupa, né? Mas Deus é tão maravilhoso, tão perfeito, que é algo que eu aprendi, né? Quando nasce um filho, nasce uma mãe e nasce um pai, né? Eu vejo até como vó, né, Fatinha? Às vezes o neto vai dormir com a gente tem o mesmo... O neto mexe na cama, a gente acorda, porque aquele coisa de mãe está ali dentro, né? Glória a Deus, tem coisa melhor do que eu ver os nossos filhos crescendo, né? Eu vejo famílias aqui inteiras, né, com os filhos aqui, na presença do Senhor. Isso é dádiva do Senhor, irmãos. Isso é bênção. O problema nosso é que a gente quer olhar coisas enormes, grandiosas, e a gente não vê as coisas simples que o Senhor tem feito. Não é isso? Natal em família, né? Não sei aqui quem conseguiu comprar peru a 200 conto, por exemplo, na minha casa não teve. Mas só de olhar meus pais vivos, minha mãe saindo de um AVC, né? Glória a Deus, aleluias. Não é isso? Eu poder ministrar a palavra do Senhor. E confesso, copiei a ministração do pastor Fabrício, desci o pau lá e falei mesmo, né? E a gente tem que falar mesmo, sabe por quê, meus irmãos? É tempo de pregar o evangelho com ousadia. Tem que falar da palavra de Deus, tem que falar do Senhor, tem que falar de salvação, tem que falar de arrependimento. Tem que falar, irmãos, não pode ficar covarde. Ah, mas eu vou ofender meu tio. Não vou ofender, não. Eu fui no velório agora, anteontem, da minha tia, família toda católica, bem católica mesmo. E assim, eu vi assim, a ministração do culto deles lá, e eu fiquei assim, meu Deus. E a minha prima ela não me viu, ela falou assim, ô prima, eu queria tanto que você desse uma palavra. Eu falei, Deus teve um propósito, porque eu ia falar muitas coisas, né? Mas Deus é maravilhoso, irmãos, nós não devemos deixar de pregar a palavra de Deus. Vira para o seu irmão e fala assim, que é sua obrigação, é o seu dever, é o seu chamado falar que Jesus vai voltar. Amém, irmãos? Glória a Deus. E é mesmo. Como eu disse hoje de manhã, né? Nós cantamos hinos aqui. Pela cruz me chamou, gentilmente atraiu. Nós falamos aqui que Deus é fiel o tempo todo. Cantamos verdades, irmãos. Cantamos verdades. Você concorda que nós cantamos verdades? Nós devemos sempre estar atentos a essas verdades. E, meus irmãos, nós também devemos prestar atenção naquilo que Cristo está dizendo à igreja. É vital, mas é importantíssimo que nós estejamos muito atentos àquilo que o Senhor está falando à igreja. Por quê? Porque quando você presta atenção, a sua vida espiritual, ela amadurece, ela se fortalece. E eu quero dizer para você o seguinte, meu irmão, que o simples frequentar de igreja, simples frequentar, sabe aquela coisa? Eu vou domingo, porque se eu não for, alguém pode ver que eu não fui. Eu vou terça-feira, porque alguém pode ver. O simples frequentar de igreja não trará benefícios ao nosso espírito, se os nossos ouvidos não estiverem atentos à voz de Deus e nem à palavra pregada. Não adianta vir, né, e simplesmente não prestar atenção, não absorver aquilo que o Senhor tem falado. E eu creio muito bem que Deus tem falado muito aqui nessa igreja. Eu percebo que depois, não sei se vocês se lembram, a última exposição foi a exposição aos Filipenses, a carta aos Filipenses, né? E eu percebi, né, que algo aconteceu. Eu não sei se vocês sabem, os pregadores aqui recebem um WhatsApp do pastor Glaico, avisando o dia que vai pregar. Se nós estivermos em exposição, ele manda o texto, né, os versículos que nós vamos expor. Mas quando nós não estamos em exposição, igual dessa vez nós não estamos, ele coloca o dia e coloca tema livre. Não é isso? Os pregadores aqui saem. Mas o que eu percebi é que sem nenhuma comunicação entre os pregadores que já ministraram, João esteve nesse púlpito. João falou através desse púlpito.
João, primeira carta de João, estiveram nesse púlpito. Começou com João 17. Depois foi para 1 João, capítulo 4, versículo 7. No Natal, Fabrício pregou sobre João 3,16. Ou seja, o Senhor está falando. E hoje, nós vamos meditar em João 8,12. Jesus, a luz do mundo. Não foi algo combinado. Quando o pastor me deu o tema livre, eu já sabia que eu queria pregar Jesus, a luz do mundo. Nem imaginava que Fabrício ia pregar. Quando Fabrício foi tomar água lá embaixo, eu falei, Fabrício, sobre o que você vai pregar hoje? Ele, João, eu falei, nossa, é Deus falando à sua igreja. Glória a Deus. Sabe por quê, meus irmãos? Nós estamos vivendo tempos muito difíceis. Muito difíceis mesmo. Nós estamos sendo bombardeados com más notícias todos os dias. Né? Avião caindo, né? Caiu mais um agora na Amazônia, agora à tarde, caiu no Canadá, sofreu um acidente, caiu aqui na Coreia do Sul, e outras coisas. Nós temos visto aqui índices de suicídio, eu estava vendo, 2024, o aumento de suicídio foi exorbitante. Foi uma coisa terrível o aumento de suicídio. Nós temos visto assassinatos. Quantos assassinatos nesse final de ano? Só nesse final de ano. Violência, guerra, doenças que antes nós ouvíamos falar de longe, hoje estão dentro da nossa família. E a gente fica assim, mas gente, eu nunca tinha visto falar, e está dentro da nossa família. Escândalos, infelizmente, dentro das igrejas. Líderes espirituais sem nenhum tipo de temor, e nós temos visto coisas assim, que eu fico impressionada, pessoas que antes eram ícones no meio evangélico, e eu estou falando da nossa casa, hoje, pegam a teologia progressista e começa o negócio e vira uma lambança, né? Famílias sendo destruídas, e aí eu posso falar da nossa casa também, porque, infelizmente, também estava havendo uma pesquisa, o divórcio no meio evangélico está comparado ao divórcio, o índice de divórcio no meio secular. Nós também vemos o aumento dos preços tornando cada vez mais difícil encher a nossa despensa. Como as coisas encareceram, meus irmãos. Eu até coloquei aqui de manhã, por exemplo, eu sou apaixonada com queijo. Eu gosto mais de queijo. E eu gosto de pastel de queijo. E pastel de queijo é caro agora. E aí você vai comprar um queijo desse tamanhozinho, R$50. Você tem que pensar. Não, eu vou comprar, igual eu falei com o Paulo, Paulo, eu comprei esse queijo, esse pastel, porque eu estou com desejo. E eu vou comer esse pastel de queijo. Mas, realmente, as coisas estão muito caras. Você vai comprar uma peça de carne, mesmo a carne considerada de segunda, acabou. Cadê aquela carne de 22? Não existe mais, né? Estão muito caras. Para quem gosta de carne de boi, como eu, está passando aperto, porque eu não sou muito chegada em carne branca. Então, quer dizer, a carne também está muito cara. E isso, meus irmãos, é a nível mundial. Porque não é só no Brasil que nós estamos sofrendo. O pastor Fabrício falou muito bem sobre isso. Porque, na realidade, o mundo inteiro está sofrendo. Talvez as pessoas lá fora não estejam... por exemplo, na Europa, não sofrem. Lá 1 quilo de salmão lá é 8 euros. Beleza. Mas, em compensação, um quarto de sala de 30 metros para você alugar é 800 euros. São 800 euros. Então, em cada países muito desenvolvidos, o índice de suicídio, o índice de depressão, gasta-se rios de dinheiro com remédio. É mundial, meus irmãos. É mundial. Cada qual com seu problema. Cada país está com seu problema. Ainda, como foi também bem frisado pelo pastor Fabrício, nós ainda podemos congregar. Glória a Deus por isso. E aí, não sei se você reparou, mas nós podemos congregar
desde que seja no lugar fechado. Porque a nossa liberdade está em risco. Ou vocês ainda não perceberam a pressão da política, dessas pessoas que pensam, né, de outra maneira, influenciando escolas. Eles estão proibindo aqueles cultos de evangelismo dentro das escolas na hora do recreio. Não é visto, não é tido como bons olhos fazer esse tipo de culto. Para você fazer um culto na praça, pede-se ainda permissão na prefeitura. Antigamente você podia colocar uma caixa de som ali e começar a pregar e chamar a igreja toda para... Mas hoje você não pode. Será que vocês não perceberam que nós estamos tendo um ataque ao evangelho a nível mundial? As coisas estão terríveis, meus irmãos. Terríveis. E aí você pode virar para mim e falar assim, não, pastor, você está parecendo profeta do caos. Não, eu não sou profeta do caos. O mundo está um caos. Como eu tenho conversado muito, não sei se foi o pastor Robson que falou comigo, não sei se foi ele que usou essa expressão, o mundo está esquisito. As coisas que a gente tem visto hoje arrepiam os cabelos. Sabe? Mulheres traindo seus maridos com outras mulheres. E aí apaixona com a mulher e manda matar o marido. Coisas que nós temos visto dia após dia. E nós devemos, meus irmãos, nesse cenário, nos fortalecer com a verdade. Com a verdade. Porque meias verdades não nos sustentarão. Como tem muitas pessoas que já estão caídas porque gostam de ouvir meias verdades. Porque querem ouvir a verdade, a palavra de Deus, mas de maneira que agrade o coração dela. Que fale na sua necessidade. Que mostre, como o pastor Fabrício falou aqui, que Deus vai dar casa, comida e roupa lavada. E não é isso que a palavra de Deus fala. O maior presente é a nossa salvação. O maior presente é o nosso nome escrito no livro da vida. A maior realidade do crente, a realidade que nos sustenta, é saber que, como foi iniciado aqui no culto aqui, o Senhor está conosco. Meus irmãos, nós precisamos de entender isso, porque muitas pessoas estão se afastando da igreja porque têm buscado meias verdades. Não, eu não gostei do culto lá na Irmã, não, porque o pessoal fica falando de Bíblia, e fica colocando as coisas como Paulo falou. Eu quero saber o que o pastor está falando para mim hoje. O pastor não tem nada para te falar. Quem tem que falar aqui é a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela continua viva e eficaz. A palavra de Deus continua dividindo. A palavra de Deus continua confrontando, a palavra de Deus continua te admoestando, me admoestando, e a palavra de Deus continua firmando a minha vida. E a sua vida também, eu espero. Não espere meias verdades. E hoje eu peço ao Senhor, mais uma vez, que o Espírito Santo ilumine os nossos corações, que traga na nossa mente a vontade de Deus para cada um de nós. Porque eu não quero nem imaginar que você entrou aqui hoje somente para cumprir mais um domingo. Não é isso que o Senhor. Nós precisamos de entender, meus irmãos, que quando nós entramos aqui, nós entramos como igreja. E como igreja, nós sabemos que Jesus se faz presente porque essa igreja é dele. E nós viemos para cultuar o Senhor. Então, diante disso, nós vamos entender mais um pouco sobre a mensagem de João. Seu evangelho. João escreve esse evangelho cerca de 80, 90 anos depois de Cristo. E o tema central dessa carta, desse evangelho, está lá em João, capítulo 20, versículo 31. De manhã houve uma dificuldade aqui, porque eu não disse que no meio do versículo aqui está o tema central. O tema central de João está escrito aí: Jesus é o Cristo, o Filho de Deus.
Eu quero que você repita comigo. Jesus é o Filho, é o Cristo. O Filho de Deus. Vamos de novo, nós treinamos, agora vamos falar de novo. Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. É isso que Ele é para você? O Filho de Deus, o Filho do Deus Altíssimo, o mesmo o Deus que nos deu a Ele para que Ele morresse no nosso lugar. Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. E João registra aqui no Evangelho dele, João vai registrar apenas 7 milagres que Jesus fez. É claro que até no próprio Evangelho ele fala que Jesus fez muito mais milagres, mas esse não era o propósito de João. João queria detalhar aqui no seu Evangelho a divindade de Cristo. E aí ele vai falar, ele vai colocar os 7 discursos de Jesus como o eu sou. E aí ele vai falar primeiro, Jesus fala assim, olha, eu sou o pão da vida. Em segundo lugar, ele vai falar, eu sou a luz do mundo. Em terceiro lugar, ele vai falar, eu sou a porta das ovelhas. Desculpa, terceira porta das ovelhas. O quarto, eu sou o bom pastor. No quinto, eu sou a ressurreição e a vida. No sexto, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E no sétimo, eu sou a videira. Ele está ali atribuindo. Ele está atribuindo ali aquilo que Deus falou para Moisés. O que ele vai fazer? Além disso, ele vai detalhar como as pessoas receberam a salvação que Jesus estava oferecendo. O Evangelho de João, ele é maravilhoso. Na realidade, toda a Bíblia é maravilhosa, mas existem umas porções da Bíblia que nos encantam, né? E hoje vamos meditar sobre a segunda afirmação de Jesus. Eu sou a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo. Meus irmãos, quem já leu a Bíblia toda sabe que a figura da luz vai estar várias vezes descrita na Bíblia. Quando o povo de Israel peregrinava sobre o deserto, nós sabemos que havia uma coluna de fogo que guiava os israelitas. Se analisarmos o contexto aqui, dessa afirmação de Cristo, se a gente lê o capítulo anterior, o capítulo 7, nós vamos ver que ali está acontecendo a festa dos tabernáculos, né? E nesta festa, os judeus, eles lembravam dessa coluna de fogo que os guiou no deserto até Canaã. Quando nós vamos ver lá em Levítico também, lá no capítulo 24, nós vamos ver que dentro do santo lugar existia um candelabro com 7 lâmpadas, candelabro de ouro, que ficava aceso permanentemente, ali continuamente acesas. Tudo isso, meu irmão, e se você não sabe, aprenda isso, todo o Antigo Testamento aponta para Cristo. Todo o Antigo Testamento aponta para Cristo, aleluia! Porque Jesus, ele é a verdadeira luz que ilumina as nações. Aí, quando a gente for cantar agora, né, luz das nações que dissipa as trevas, pensa nisso. Ele é aquele que ilumina as nações. E a luz, como eu disse, muitas vezes, ela é citada nas Escrituras. Lá no Salmo 27, versículo 1, diz assim, o Senhor é a minha luz e a minha salvação. No Salmo 119, versículo 105, é um dos versículos também muito conhecidos, não é isso? Lâmpada para os meus pés é o quê? É a tua palavra, e luz para o meu caminho. Provérbios 6, versículo 23, porque o mandamento é uma lâmpada, e a lei é uma luz. Se você ler a Bíblia, você vai ver isso. A luz, ela é várias vezes declarada. Então, Jesus aqui está aplicando aquilo, o nome de Deus revelado, colocando a sua divindade. Eu sou a luz do mundo. Ele é a luz que brilha, que nos ilumina, que nos conduz a uma experiência maior com Deus. Aleluia, glória a Deus. Jesus é aquele que tem a vida nele. E ele revela essa vida, ele é a fonte de vida, e ele a revela ao mundo. Glória a Deus, meus irmãos. Nós sabemos disso, glória a Deus, é maravilhoso.
Sabe, meus irmãos, porque Jesus, Jesus é a verdadeira luz do mundo, porque é apenas através dele que os atributos de Deus são conhecidos. Nós conhecemos os atributos de Deus através de Cristo. Nós vemos tudo aquilo que Deus é em Cristo, porque nós sabemos que Ele é Deus. Aleluia. Meus irmãos, Jesus é a luz que brilha no meio de uma humanidade pecadora e merecedora do juízo de Deus. Porque quando nós vemos o mundo como está, não há como nós não pensarmos, Jesus, meu Deus, o que está acontecendo? Exerce juízo sobre essas pessoas. Jesus é a luz que ilumina, Ele é que ilumina no meio da humanidade, Ele sabe. E aí, logo depois de Cristo dizer, eu sou a luz do mundo, Ele continua e Ele fala, quem me segue, e eu quero que você preste atenção nisso, quem me segue, não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Meus irmãos, percebem uma coisa aqui? Tem dois grupos de pessoas, aqueles que seguem e aqueles que rejeitam. Aqueles que seguem andarão na luz, aqueles que rejeitam já estão em trevas. Sabe, e quando a gente fala assim, quem me segue, o que é seguir? Seguir é se dar inteiramente, seguir é se sentir motivado, seguir é caminhar, seguir é entender, seguir é obedecer, é ter um compromisso total. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue, Senhor, eu te sigo. Eu quero ter um compromisso total com o Senhor. Quem me segue? Quem me segue? Então, meus irmãos, Jesus promete que aqueles que o seguem, que eles terão luz, a luz da vida. Que eles serão iluminados. Meus irmãos, como eu disse aqui, no Antigo Testamento, nós tínhamos coluna, nós tínhamos candelabro, mas isso era tudo luz exterior. Era exterior. Mas em Cristo nós temos a luz, a luz do mundo é a nossa possessão para sempre, Ele está em nós, Ele nos ilumina para sempre. Glória a Deus. Jesus é a luz do mundo e Ele te dá a vida. Ele oferece vida. E aqui do Salmo 36, versículo 9, o salmista fala assim, pois em ti está a fonte da vida, graças à tua luz, vemos a luz. Meus irmãos, ninguém precisa de andar em trevas. Jesus é a luz da sua vida, é a luz da minha vida, glória a Deus. Mas nem todos, né, meus irmãos, seguem a luz. Cada vez mais pessoas rejeitam a luz, a palavra de Deus. Sabe por quê, meus irmãos? Que por natureza, as pessoas amam as trevas e odeiam a luz do mundo, porque a luz, ela expõe as obras pecaminosas do ser humano. Quando nós somos iluminados, nós vemos como nós somos expostos. Muitas vezes nós estamos aqui, e eu não sei se aconteceu com você, e eu oro para que já tenha acontecido. Numa ministração, o Espírito Santo vai arrancando, descortinando dentro de você, dentro de mim, o pecado. Aquilo que não agrada o Senhor. As pessoas estão amando, né? E João 3,20, ele fala assim, olha, porque todo aquele que faz o mal odeia a luz. E não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Meus irmãos, muitas vezes, como eu disse aqui hoje de manhã, muitas vezes, o Espírito Santo vai falar aos corações, e às vezes a pessoa está ministrando uma palavra aqui, e a pessoa vira, deve pensar, muitas pessoas falam assim, isso aí é porque o pastor Glauco já ficou sabendo, agora está lançando isso do púlpito. Deixa eu te falar uma coisa, o Espírito Santo não precisa que fofoquem, Ele conhece o nosso interior. Ele sabe que nós somos pó, Ele sabe que nós somos pecadores. Então, quando o Espírito Santo te admoestar, te confrontar, recebe, irmão, em nome de Jesus e se arrependa.
porque é a luz do mundo iluminando todo o seu eu. Todo o seu eu. E aí, em João, agora já na primeira carta de João, no capítulo 2, versículo 16, eu li de manhã na NVT. Para mim foi a melhor tradução desse versículo. Diz assim: porque o mundo oferece apenas o desejo intenso por prazer físico, o desejo por tudo o que vemos e o orgulho das nossas realizações e bens. Isso não provém do Pai, mas provém do mundo. Meu irmão, é isso que está acontecendo. Presta atenção numa coisa. Se as pessoas tivessem convicção do que está acontecendo, domínio do mal, as pessoas estavam preparando agora festa em Copacabana. As pessoas estavam colocando champanhe para gelar. As pessoas estariam preocupadas com que haveriam a melhor ceia para a virada. Meus irmãos, as trevas não são apenas a ausência de luz. Elas são um mal concreto. As trevas são um mal concreto. O mundo, é algo tremendo. Nós crescemos conhecendo alguns versículos na Bíblia, e alguns porque são muito utilizados, a gente conhece e fala, né? Eu lembro que no início da minha conversão, um dos versículos que eu aprendi, o mundo jaz do maligno. Quem conhece esse versículo? Levanta a mão, quem conhece? Bem, você está entendendo que o mundo jaz do maligno? Você está entendendo que nós estamos vivendo um momento desse? Que o mundo está realmente à mercê desse mal? Você tem entendido isso? Meus irmãos, as trevas são o caminho oposto de Deus, e a gente vê oposição a Deus em tudo. A publicidade está em oposição a Deus, a gente vê campanhas de marketing em oposição a Deus. Você vê casamentos em oposição a Deus. Você vê campanhas em oposição a Deus. Leis em oposição a Deus. E quando um se levanta contra essas coisas, é tirado, ou então acaba sendo corrompido pelo dinheiro. O mundo está realmente à mercê do maligno, meus irmãos. Deixa eu te falar uma coisa, meu irmão. Presta bem atenção no que eu vou te falar. Não é porque a luz veio ao mundo que as trevas foram abolidas. De maneira alguma, as trevas estão aí. Mas Jesus hoje está falando conosco aqui. Quem me segue não andará em trevas. Quem me segue não andará em trevas. Não se conforma com esse mundo, não, meu irmão. Porque todo mundo faz, você não é todo mundo, você é filho do Deus Altíssimo. Eu tenho que ir porque todo mundo vai. Você não precisa de ir, porque a maioria de todo mundo que está indo também está indo para o inferno. Isso é treva, meu irmão. A igreja nunca, não pode, não deve, não vai se conformar e se moldar aos padrões do mundo, meus irmãos. Se você é igreja, você não pode se moldar aos padrões do mundo. Meus irmãos, eu tenho muita tristeza quando eu vejo, e me desculpe, mas hoje o padrão do mundo está tão influenciado na igreja, que eu vejo que hoje não tem diferença entre festa evangélica e festa do mundo. Roupa! As mulheres, então, misericórdia, o espírito de Jezabel. Roupinha parecendo barriga, roupinha parecendo decote, roupinha isso, roupinha aquilo, e andam igual aquelas cobras que não foi matada direito, sabe? Que fica, sabe? Isso é igreja, isso é padrão de crente, isso é padrão de mulher cristã.
É ou não é? Os homens ficam na academia, mostrando os musculozinhos. Isso não é padrão de igreja, não. Isso é treva, irmão. Isso é treva, irmão. Isso é treva. Chega no culto atrasado, é treva. Não tem reverência com o pastor, é treva. Pastor chama atenção, não gostei. Quem é ele? Ele é o anjo da igreja. É o anjo da igreja, isso é treva, irmão. É treva. Então, irmão, nós estamos vivendo realmente, o mundo está... Mas a igreja do Senhor, ela não pode se amoldar ao mundo, meu irmão. Esse modismo. Ah, mas eu vou... Não, mas porque senão não atrai. Deixa eu te falar, quem atrai é o Espírito Santo de Deus. Se você veio aqui para ver um show, eu te recomendo ir no cinema, assistir a Redenção, muito bom. Mas aqui não tem show, não. Aqui tem o Espírito Santo moldando pessoas a se santificar, a buscar a presença de Deus, a glorificar aquele que é digno de ser glorificado. E quando Jesus fala que Ele é a luz do mundo, presta bem atenção, como luz do mundo, Ele ilumina mesmo os nossos corações. E Ele está comandando a igreja dEle. Aí eu quero te perguntar, qual a necessidade de buscar essa luz? Meu irmão, hoje você está aqui. A pergunta para você e para mim é, qual a necessidade de andar na luz? Qual a necessidade? Quando você anda na luz, você resiste ao confronto do mundo. Quando você anda na luz, a verdade para você, ela te firma. Quando você anda na luz, e a luz é a palavra de Deus, a presença de Deus, o enchimento do Espírito Santo, não é qualquer ventinho de doutrina que te coloca no chão. Quando você percebe o que o Espírito Santo tem falado à igreja, você fica trêmulo. Eu quero dizer para você o seguinte, aquele que segue a Jesus, ele não pode ficar cambaleante. Um dia eu estou firme, porque está tudo bem. Um dia eu não estou mais ou menos firme, Deus não me ama. Deus está fazendo tanto pela vida da, por exemplo, vamos supor, deixa eu falar da Fatinha. Tá vendo? Deus faz tanto pela vida da Fatinha. A Fatinha não tem problema, mas eu vivo no problema. Deus ama mais a Fatinha. Bem, a palavra de Deus me diz que Ele não faz acepção de pessoas. E Ele diz que Ele me amou, Ele nos amou. Então, para você seguir a Cristo, para você estar na luz, você realmente andar na luz, você não pode ser um desanimado. Não pode, meu irmão. Não pode, como o Fabrício começou aqui. Ora, se não for o Senhor. Porque se não for o Senhor, deixa eu te falar uma coisa, a gente nem levanta da cama. Mas o Senhor é que nos sustenta. O Senhor é que nos guarda. Eu prefiro andar na luz. O que você prefere, meu irmão? Qual que é a sua escolha? Porque o mundo está nas trevas, meus irmãos. O mundo está nas trevas. Esse mundo está um caos. Esse mundo está uma bagunça. Mas nós estamos diante daquele que pode todas as coisas. Aquele que faz todas as coisas. Aquele que tem a vida e doa a vida a nós. Aleluia, glória a Deus. E aí, quando nós percebemos isso, nós podemos falar realmente com entendimento. Eu quero, Senhor, andar na luz do seu amor, na luz da esperança que o Senhor traz para mim, na luz da paz que excede todo o entendimento, na luz da bondade, da misericórdia, da sua compaixão. Isso é luz de Deus na vida da gente. Porque quando a gente sabe que a gente é miserável, como a gente sabe que a gente é pecador, meu Deus, meus irmãos, misericórdia. Quantos pecados nós cometemos só no dia de hoje? Aí a gente vê a misericórdia, o olhar de amor, a compaixão. Eu quero continuar andando na luz. Ainda que esse mundo venha
e quer me atrair, porque muitas vezes o mundo quer nos atrair, meus irmãos. Chamarisco vem em bandeja de prata e bandeja de ouro, mas nós precisamos de andar na luz, meus irmãos. Ele é a luz que dissipa as trevas. Louvado seja o Senhor. Quero te convidar a ficar de pé e nós vamos orar.